Então, mais uma terça-feira juntos, a gente saúda todos os aqui presentes, encarnados e desencarnados, todos que estão assistindo a gente através desse veículo excelente, que é a internet, desse aplicativo que é o Zoom, que a gente transmite para todos essa nossa reunião de hoje. Isso fica gravado, depois vai ser publicado na página do Centro no Facebook e no canal do Centro no YouTube. Então, a gente tem aqui hoje a quarta terça-feira do mês, dia de tratamento espiritual, em que os trabalhadores da casa emprestam a seu aparelho fonador para a manifestação dos nossos amigos perdidos na ignorância. E eles aqui, eles não serão doutrinados, eles serão acolhidos, eles serão ouvidos, eles serão estimulados a orar, a olhar para si, a reconhecer em si o poder que todos temos, o poder de cuidar de nós mesmos, e o poder e a força e a oportunidade que cada um de nós tem, tanto encarnado quanto desencarnado, de aprender para si próprio tudo que for de melhor e crescer em si mesmo. E que a vida do outro é a vida do outro. Nós podemos influenciar o outro? Podemos. Mas tudo que a gente faz de bom para o outro, reverte também de bom para a gente. Do contrário, para mim, é verdade. Então, se eu não quero bem a uma pessoa, esse não querer bem acaba de alguma forma revertendo para mim também. Então, qual é a vantagem que a gente leva? A melhor coisa do mundo é que a gente busca um querer bem para o outro. Ah, de repente, uma pessoa magoou profundamente, algum amigo espiritual aqui vai se manifestar dizendo o quanto que ele é magoado, quanto sofreu por uma ação. Nossa! Então, nós podemos dizer, bem, isso foi num determinado momento. Hoje, agora, neste momento, qual é a melhor escolha possível para cada um? E cada um volte-se a si mesmo. E a gente entrar no ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, o pressuposto é a gente se amar. Então, se a gente se cuida, o resto cada um vai dar de si, fazer em relação a si mesmo. Tá bom? Para a gente fazer o nosso começo hoje, eu vou convidar vocês a prestarem bastante atenção nessa oração que a Maria Eduarda citou aqui no comecinho, antes da nossa gravação, que é a prece de Cartas. Se alguém quiser, a gente tem até impressa aqui. Tá bom? Então, eu convido todos a fecharem os olhos e a gente pode orar. Deus nosso Pai, tu sois todo poder e vontade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Deus, dai ao viajante a estrela aqui, dai ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado a bem, dai ao espírito a verdade, dai à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não desconhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte. Paz, esperança, isso. Fortaleça o nosso mundo. Deixamos viver nas frutos dessa bondade permuta e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento, um só coração subirá até vós, como um grito de repreensão. Como Moisés sobre a montanha, estendemos os braços em vossa direção, ao poder, à vontade, à beleza, à perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho do ser que tirar a vossa imagem.
Deus, Pai e Mãe, de divina vontade e misericórdia, pedimos a vós que estenda o vosso nome sagrado sobre toda a nossa humanidade e que leve ao coração de cada um daqueles que tem a possibilidade de decidir sobre os destinos de seus semelhantes. Leve também ao coração deles uma dose extra de compaixão, para que os sofrimentos sejam diminuídos o mais possível. Leia, Pai. Vou pegar para você. Sim. Oi? Só se lembra. Boa noite a todos. Fala no microfone, mas vai. É que eu estou esperando para ele estar. Boa noite a todos. Está aqui, ela foi procurar para lá? Já? Já tá. Ah, Ah, tá. boa noite. Sejam todos bem-vindos. É claro que já foram acolhidos. E hoje, depois de algum tempo, já estive aqui com a nossa última conversa, eu vou retomá-la. Porque eu fiquei devendo um exemplo, lembra? E nós falávamos do poder do pensamento. O pensamento cria a vida que procuramos. A gente se lembrou, e se lembra, e eu disse que o pensamento é composto de ideias, de conceitos, de crenças, e que geram emoções em nós. Então, essas ideias, crenças, geram emoções em nós. Olha, eu acho que é isso. Essas emoções, elas acabam se tornando um sentimento, porque se estabelecem dentro de nós. E o importante a se lembrar é que o pensamento é um tipo de energia magnética gravitacional. Nossa, o que é isso? É o seguinte, esse pensamento, ele gera uma energia, eu estou pensando, e essa energia fica envolvendo a mim, ele gravita sobre mim. É magnética porque tem energia que vem da telúrica e também a nossa energia animal. Então, ela se torna uma energia magnética que atrai, de atração e de repulsão. Ou seja, ela vai atrair ou repelir. Então, veja bem, o importante do pensamento é o seguinte: você cria com o seu pensamento, tanto o que é bom quanto o que não é. Então, nós temos a capacidade de criar. Jesus já nos disse isso. Vós sois deuses. Vocês podem fazer o que eu faço e até muito mais. Porque esta é a lei do pensamento. Então, veja bem, tudo isso está. Vocês se lembram do fluido universal? Que nós estamos dentro desse mar chamado fluido universal. E aí, quando inalamos, como somos? Porque o que é o fluido universal? É a respiração, o hálito divino, o pensamento divino, que cria todas as coisas. Todas. Tudo que há no universo. Ele, então, envolve. Nós estamos mergulhados nesse oceano. E o pensamento, então, é um fluido vital, que é uma partícula desse fluido universal. Por isso que nós estamos falando de uma energia que tem o poder de criar tudo o que pensamos e desejamos.
O pensamento, eu disse uma coisa muito séria, que o pensamento, ele vem acompanhado de uma emoção. Você pensa, você sente o que você está pensando. E, de acordo com que aquilo vai evocando outras emoções dentro de você, e pelo tempo que isso vai ocorrendo, gera os sentimentos em nós. Então, é muito importante cuidarmos do que pensamos, porque nós emanamos, a partir do nosso campo energético, tudo o que estamos pensando e ou desejando. E é por isso que podemos criar, inclusive, o nosso destino. E nesse momento, depois de mais considerações, com mais detalhes, eu falei que daria um exemplo. O exemplo é o seguinte: haviam duas fazendas que faziam divisa. Naturalmente, já vou facilitar, de acordo com isso, o exemplo foi tirado daí. Era uma divisa, uma ficava do lado de São Paulo e a outra do lado de Minas. Era atravessada por um rio bonito, caudaloso, muito maravilhoso para as duas partes, se aproveitavam desse rio, claro, ela beneficiava as duas fazendas. Muito bem. Nasce na fazenda de Minas um menino. E naquele tempo era muito comum enviar as crianças, né, depois de uma certa idade, a estudar no exterior. Até porque aqui não tínhamos ainda grandes universidades. Então, os filhos de grandes fazendeiros eram encaminhados para estudar no exterior. E lá ficavam por anos, até que conseguimos a formação. E depois retornavam para o Brasil. E este menino retornou, quase um homem já formado, né? Mas um homem adulto, ainda que um jovem adulto. E eufórico, alegre de voltar para a sua querida fazenda, que tinha algumas lembranças da infância, ele resolveu passear, vou rever toda a minha. E começou a correr por todos os cantos. Então, quando ele chegou no rio, aquele rio maravilhoso que certamente deve ter nadado por muitas vezes, né, como todas as crianças, o que aconteceu? Ele olhou para aquela cerca e disse: essa cerca está no lugar errado. O lugar dela não é aqui. Ela deve ser posta e ela deveria estar do outro lado do rio. Como ele era um rapaz que estava, daqui a pouco, tornaria-se dono de tudo aquilo, né? A posse de tudo aquilo, ele seria o próximo dono, né? E seu pai, claro, ele herdaria toda aquela terra. Então, o pai já passara para ele a administração para que ele passasse a aprender, a experienciar o manuseio de uma fazenda. Ele, então, decide, vai lá e muda a cerca. Ele leva a cerca bem distante, atravessando. Quer dizer, isso gerou um maior conflito entre ambas as famílias. Claro, a família de São Paulo falou: como você faz isso? Você não pode fazer isso. Você está me lesando. Não, não é não. Então, não é porque você não tem como provar. E aí começou as discussões e foi gerada uma grande briga, uma grande guerra. E aí houve tiros e etc. Tudo que ocorria muito naquela época, né? Se resolvia muito, era na força. E então, este moço morre.
nesse momento, nesse conflito. Muito bem. Morre não só ele, como vários outros ali, tanto da família de lá quanto da família de cá. Chegando no mundo espiritual, estão reunidos ambas as famílias. Vamos aqui analisar o que é que está acontecendo. Vejam bem, precisamos encontrar uma solução que auxilia ambos os lados. Porque há que se reparar. Como faremos isso? E então cada um deliberou de uma ideia, e até que o mentor. Muito bem. Existe uma coisa que se chama equilíbrio e direito. Direito de recomeçar. Pela reencarnação, nosso Pai, que é maravilhoso, é misericordioso, nos dá a chance de tentarmos recuperar, vezes por vez, através da reencarnação. Faremos o seguinte: vamos fazer com que você, o moço então, reencarne, porque você é o autor, a causadora, né? O causador deste conflito. Então, você tem consigo a responsabilidade de recuperar a todos, voltar a dar equilíbrio a todos que acabaram sofrendo com essa situação. Então, nós vamos reencarnar na família, ao contrário, na família de São Paulo. É um meio de resgatar e você, ao mesmo tempo, sentir, ajudar o outro lado que foi muito prejudicado. Porque você só teve o efeito da causa que você, né, provocou. Por isso, a morte, o desencarne. Bem, ele nasce, então, fica apaziguado, e aí, com o tempo, as coisas vão se passando, e vão melhorando, vão se acalmando, e ele nasce ali. Chega um momento, ele reencarna, e ainda assim, a família, ainda muito entendendo, tendo um padrão de todos ali, mandar os filhos estudarem fora. Este menino foi novamente estudar no exterior. É claro, chega a formação. Formou-se, o que acontece? Ele retorna. Antes, porém, de retornar, ele foi, né? Ele já tinha alguma coisa que nele, na mente dele, havia-se uma sensação de que alguma coisa deveria ser, ele deveria ter um pouco mais de cuidado. E ele sempre ficou intrigado quando ele lembrava de voltar à fazenda, o que é que me incomodava. Mas ele não entendia. Era alguma, talvez seja ansiedade, né? Voltar para casa. E assim aconteceu. Ele voltou e, como sempre, depois de um longo tempo de distância, ele vai passear pela sua fazenda, né? Ele sabia que ele era um herdeiro e que ele deveria administrar, e sai a cavalgar. Chega perto do rio e olha para o rio e diz assim: estranho. Parece-me que essa cerca não está no lugar devido. Então aí, mas ele só diz isso no momento, né? Aí eles dizem assim, chamam os companheiros e perguntam, né? Não, pelo amor de Deus, não mexa nisso. Não mexa nisso, porque isso já deu maior confusão, deu até morte. O seu bisavô morreu por causa dessa cerca. E o bisavô era ele mesmo, tá? Reencarnado. O seu bisavô já. Então, naquela noite, os espíritos, os mentores, o convidaram para uma conversinha.
Ele e alguns representantes da família. Vamos lá. O que é que vocês pensam que é uma reencarnação? Uma reencarnação é de uma responsabilidade imensa. Envolve vidas e vidas e tempo, muito tempo. Você, meu rapaz, já perdeu 200 anos de sua vida. Por 2 vezes, você atrasou a sua evolução. Então, veja bem, cuidado. Deixa essa história, esqueça essa história de cerca. Estou acordando no dia seguinte, já tendo em sua mente fixada a ideia de que aquela cerca estava no lugar errado, ele insistiu, foi lá e mudou. E o que aconteceu? Revolta, intriga, briga, novas discussões, e aí, morte novamente. Veja bem, e aí a pergunta foi, olha, não disseram qual vai ser o resultado disso no passado. Deixaram a gente sem saber. Porque aí já disseram que não havia necessidade de entender o restante, porque a lição a ser tomada já tinha sido dita, que é o seguinte: por que que o rapaz, vidas e vidas, continuou repetindo? Mesmo que nascesse de um lado ou de outro, tivesse educação e famílias diferentes, continuava pensando do mesmo jeito. Não mudava o seu padrão, o seu modelo de comportamento. Que comportamento? A posse, poder da demanda. Isso me pertence. Sabe? Eu tenho que ter razão. Talvez fosse uma situação da época, não sei, né? O ser humano. Ou ele trouxesse isso de vidas e vidas, mas ele não sabia compartilhar. O que realmente tinha que ser entendido é que ele perdeu, já tinha perdido 200 anos e certamente ia perder mais 200. Por quê? Porque não mudou o jeito de pensar. Ele estava sempre atraindo para si esse comportamento, esse padrão. O padrão está dentro de nós, o modelo, a forma como pensamos. Isso há que nos fazer lembrar do seguinte: quando algumas coisas se repetem na nossa vida, nós temos que perguntar, né? O que é que está querendo nos ensinar? A sensação de que eu já vivi isso, ou de fato já vivi mesmo, já me aconteceu uma vez, uma segunda vez. O que é que eu tenho que aprender? E nessa hora pedir auxílio, né? Aos nossos mentores. Me explica, me ensina o que é que eu tenho que aprender para eu não ficar repetindo este padrão. É isso. Então, o pensamento cria a vida que desejamos. Ele criou, recriou e recriou e continua estacionado no mesmo looping, né? Reencarnando, reencarnando na luta, na guerra ali, morrendo, morrendo, nascendo e não evoluindo. E carregando, criando mais karma sobre ele. Por quê? Porque cada vez que ele provocava uma luta, uma guerra, muitos ali sofriam e era a responsabilidade dele, porque ele era o causador. Então, ele passava a ter muito mais pessoas sob sua responsabilidade. Então, ele acrescia em si problemas sérios, muito sérios, que ele não só levaria mais 400 anos, mas, quiçá, 1000 anos. Porque não só a situação dele, mas de todos os outros que foram deslocados de sua vida, de sua evolução, em função de uma decisão dele. Certo? Então, essa é uma coisa muito séria. Vejam,
mesmo repetindo a mesma experiência, se não mudarmos o pensamento, a forma de ver, de entender o que está ao nosso redor, querendo nos ensinar, a nos lapidar, atrasar a evolução em séculos por estarmos fixados, presos no mesmo padrão emocional. Eu sou assim, eu nasci assim, você é sempre assim, vou morrer assim. É isso? Não, não pode ser isso. Não podemos acreditar que eu sou hoje o que eu fui ontem. Não, eu estou aqui para evoluir. E existe um detalhe muito importante. Vamos chegar lá. Sabemos que estamos constantemente, agora vem o segredo, permutando energias, ou seja, repercutimos o nosso pensamento, energia magnética, certo? E recebemos e os repercutimos. Refletimos, né? Repercutir ou refletir. Então, veja bem, eu penso a minha energia magnética, né? Gravitacional, eu emano esta energia, eu estou emitindo, que vai até pessoas que estão ao meu redor. Elas vão receber, passar para si aquilo que eu estou pensando, se eventualmente ela tiver propensa a esse entendimento, ela vai assimilar aquela energia que você passou. Ela tem, por exemplo, ela gosta de você, ela tem afinidade com você, então ela vai assimilar o que você está ensinando. E vai fazer o quê? Repercutir na sua vida. E nós sabemos que a nossa vida é família, é trabalho, é a escola, são os amigos, são a nossa religião. Então, nós temos vários pontos de socialização. Então, eu vou repercutir essa pessoa. Olha, você se tornou responsável, você atraiu, passou para aquela pessoa e ela vai, passa para outra. Viu o elo que vai, a cadeia que vai se formando? Então, isso é muito importante. Assim, quando pensamos, criamos. Somando-se à vontade direcionada, a sua vontade, o seu desejo, que é o quê? Pensamento mais emoção, 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 que se tornou um sentimento. Então, ela tem o poder de gerar e criar, porque só pensar não basta. Tem que ter a emoção junto. Então, eu desejo, eu tenho que desejar. Eu crio. E nisso cria uma potência e eu, então, faço o quê? Eu vou falhando. Aquele que, de repente, se afiniza comigo e se identifica comigo, vai assimilar essa ideia e vai repercuti-la por aí. Tá fácil de entender ou eu estou complicando? Não, porque às vezes eu complico, em vez de explicar. Então, veja bem, isto significa, ao poder, porque isso pode, sim, nos levar a criar, inclusive, o nosso destino. Nosso destino, ou seja, eu vou ter que colher aquilo que eu estou plantando. Por isso que eu estou falando em destino. Porque aqueles que eventualmente foram influenciados por mim e que eles estão criando esta cadeia, levando para lá, dando continuidade, eu sou o responsável. Eu estou criando o meu destino. Eu estou plantando na minha gleba, que é o meu direito de viver a minha vida. Eu estou plantando, portanto, eu vou ter que colher. E todos nós fazemos isso.
eu faço isso, você faz, todos fazemos, porque todos pensamos. Então, todos refletimos e, por outro lado, assimilamos aqueles pensamentos que nos identificamos, né? São pessoas que a gente se afiniza, se identifica, então não se assimila e reflete. Essa é uma lei simples. Veja como isso ficou claro em Jesus. E ele disse isso, claro, com as palavras dele. Vejam, quem é Jesus? Jesus, ele reflete. Eu tenho que reflete Deus. Porque nós sabemos que ele é o filho ungido, o filho escolhido. Aí eu lhes pergunto, nós criamos a luz? Não. Eu não criei a luz. Quem criou a luz foi o Pai. Lembra-se que nós temos uma centelha divina e ela é luz? Ele nos criou um pedacinho dele, que é um pedacinho dessa luz. Então, nós temos essa centelha. Eu faço o que com ela? Eu a reflito. Fácil? Reflito facilmente? Não. Porque eu posso colocar muitas capas, uma armadura. Eu posso me fechar, me tornar frio, indiferente. Posso criar maldade. E eu estou encobrindo a minha centelha. Certo? Então, eu só posso refletir a minha centelha divina a partir do momento que eu me permito a espelhar esta luz. Mas como que eu faço isso? Como que eu posso espelhar, né, refletir essa luz? Como isso é feito? Bom, Jesus, como enviado, eu já disse, ele nos disse: Jesus sempre fará, eu faço a vontade do meu Pai. Não é isso que dizia? Eu faço a vontade do meu Pai. Ele vivia repetindo isso. E tudo era o que ele sempre dizia, inclusive naquelas discussões que ele tinha lá com os rabinos, com o povo, né, que discutiam com ele, com a lei, que ele não estava. Não estou aqui para ver lei, eu vou. Não, eu faço apenas a vontade do meu Pai. Isso quer dizer o quê? Que ele refletia Deus, tá? Se Jesus é o filho escolhido, ou seja, é aquele que veio para representar aqui entre nós, ele representar o Pai, representante do Pai. Ele era o quê? A nossa ligação direta, né? Ele seria a nossa ligação direta. Ele é o Wi-Fi, né? Poderoso. Então, a gente tem que se conectar a ele para chegar a Deus. E ele não nos disse isso? Portanto, através de seus exemplos, de suas atitudes, ele nos mostrava o quê? Ele nos mostrou sempre o princípio da reciprocidade. Quando a gente assiste a alguns filmes, que tem até aquele que foi comentado aqui, Chosen, né? É maravilhoso, é interessante. Ele mostra claramente como Jesus funcionava bem com esse princípio da reciprocidade, a troca que ele fazia com os seus companheiros e com o próprio povo. Então, veja bem, por que ele fazia isso? Questão, está sempre no meio dele. Porque ele sabia que ele é a luz de Deus aqui encarnado. Então, e as pessoas, ele deveria refletir o Deus que está dentro dele, para que as pessoas assimilassem esse amor, essa luz, e a refletissem também. Então, por isso a presença dele, para ficar mais fácil,
Porque tínhamos, na época, uma ideia de um Deus muito distante. Então, a presença de Jesus foi também preparada para esse sentido. Ele veio, se comportou como a luz viva e que nos proporcionaria a oportunidade de assimilar a sua luz, o seu entendimento, os seus exemplos, porque estaríamos, por nossa vez, fazendo o quê? Refletindo Deus também. Porque ele fazia isso, ele refletia o próprio Deus. Então, se eu copio Jesus no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus exemplos, o que eu estou fazendo? Refletindo a Deus. Então, na verdade, ele é a nossa ponte de ligação. Porque eu copio, é mais fácil copiar a ele, né? Porque a gente costuma copiar aquilo que está próximo, que a gente tem afinidade, identificação. Então, ele juntou-se a nós para que pudéssemos experienciar e vivenciar termos afinidade com ele, a identificação com os atos dele. Porque não adiantaria falar que eu sou só o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus aqui, né? Eu sou a ligação direta. Teria que ser através das experiências, principalmente numa época em que nós não tínhamos estudos, capacidade de leitura, não tínhamos informações, alguns poucos conheciam as Escrituras. Então, ele precisou ser o próprio exemplo. E aí, então, ele veio como filho de Deus e ser essa luz no mundo. Jesus reflete Deus. E ao assimilarmos, portanto, copiarmos seus ensinamentos, por conseguinte, emitimos, refletindo a luz de Deus. Ficou claro a ligação? Então, ele possui, pelo imenso amor, esse espírito evoluidíssimo, pelo imenso amor que ele tem por todos nós, ele foi escolhido e ele aceitou o incumbido de vir aqui se tornar um de nós e ser a ponte de amor e de luz de Deus. E ao copiarmos e imitarmos a ele, estamos refletindo Deus. É aquela velha questão, que se diz assim: bom, eu estou repetindo e radiando o que está no meu coração. Todas as vezes, portanto, que acontece alguma coisa conosco, já nos foi dito qual o primeiro pensamento. Por isso que em todas as decisões, todas as escolhas, a gente deve perguntar. A gente já até fez aqui algumas brincadeiras nesse sentido. Será que Jesus, se estivesse no meu lugar, agiria assim? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu estou copiando o modelo, estou me ligando a esse modelo, a essa luz. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente que veja bem, como é que eu vou ter bons pensamentos? Se eu imitar, assimilar os ensinamentos de Jesus. Seguir pelos passos de Jesus. Então, aí sim, eu estarei tendo a oportunidade de criar um destino maravilhoso para mim e para aqueles com os quais eu vou refletir e que vão assimilar, inclusive, o meu pensamento, os meus pensamentos. Então, é essa cadeia que tem que ser observada, a cadeia de acontecimentos, para que a gente comece a mudar o nosso modo de pensar. Então, a gente se assimila como é que Jesus pensava, como é que ele agia, como é que ele fazia. Nós estamos pegando o modelo mais perfeito para copiar. Então, é essa a ideia de lembrar do poder dos pensamentos. E, a partir disso, nós temos uma evolução para cuidar, né?
chegarmos a isso, a ter essa evolução. Então, vamos sim, a nossa educação espiritual, ela está nos indicando, nos colocando as possibilidades que nós temos de escolha entre acertar ou errar. Por afinidade, por identificação, porque assimilamos e, por nossa vez, né, copiamos, o que fazemos? Refletimos, emanamos para os outros. E é assim que se dá essa cadeia, essa continuidade. Então, eis porque nossos pensamentos criam vida, a vida que levamos. Aquela vida que levamos, normalmente, é aquela que desejamos. Então, veja bem, aqui está o grande segredo, que é exatamente fazer com que a nossa centelha divina, a nossa luz, se irradie, utilizando quem? A cópia do nosso mestre maior. Copiando, pensando, se ligando, se identificando com ele, com a forma de pensar, que era o quê? Puro amor, né? Perdão e amor. E gratidão. Perdão, amor, gratidão. São três elementos importantíssimos que compõem, alimentam todos os demais, as outras características que nos eleva como bons cristãos. Porque se eu tenho amor, perdão e gratidão, por minha vez, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar sempre ser limpo de alma, fazer com que a minha luz e a minha centelha reflitam melhor eu possa por dentro de mim. Então, é esse o ensinamento que eu queria dar para vocês hoje. Eu espero, se alguém tiver com uma dúvida, por favor. Eu sei que às vezes eu falo muito depressa. Se tiverem dúvida, podem perguntar, não tenham vergonha, porque aqui nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. Tá bem? Estou todo ouvido. Amém. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia de vocês e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Parece Ele quer fazer? fechar essa pressa. Muito bom. Então, nós tudo aí, com o Best Carlos, já nós tudo um dia muito importante, né, no trabalho auxílio aos amigos perdidos na ignorância, reforçando por que os amigos perdidos na ignorância e não só como obsessores, né? Porque toda ligação que possa ter algum espírito com você, se há um laço, ele tem um conhecimento. Ele é um amigo ou um irmão que se perdeu na ignorância. E isso a gente trabalha aqui no centro para auxiliar esse espírito. E automaticamente nós também somos auxiliados. Então, não é só sai daqui, vai para lá, marra para lá. Não. É auxiliar a todos nós, como espírito. Principalmente aqueles que um dia se perderem. Porque eles, nós também poderíamos ser eles. Um dia, ou até encarnado mesmo. Quantas vezes nos perdemos nos nossos pensamentos ignorantes e ações? Então, são consequências que a gente, e ações que gostaríamos que fizesse por nós. Então, vamos fechar os olhos, vamos agradecer a Deus, principalmente nesse momento. Senhor Deus, ilumina a todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nesse momento buscam
o acolhimento, o amor e a paz. Que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que assim Que assim seja, Deus.